vamos ensiná-los a criar uma bancada de madeira que pode ter diversas finalidades. No nosso caso é para colocar uma serra tico-tico de bancada. Para a execução dessa bancada nós usamos várias técnicas, as quais nós vamos passar para vocês para que vocês possam executar esse projeto. Então deem uma olhada nos seus detalhes. Para a execução dessa bancada, nós usamos madeira reaproveitada. Eram pontas de viga de telhado que sobraram de um telhado e elas estavam brutas. Então, para fazer a bancada, nós aplanamos as vigas e cortamos elas nos tamanhos exatos que a gente precisava para criar a bancada desse tamanho. Para fazer a marcação dos encaixes macho e fêmea, nas pontas das vigas eu usei um instrumento que chama graminho. Então o que eu fiz? Eu defini no tamanho do que eu queria marcar aqui, desta parte lisa até o marcador, que é um prego. Então você marca, faz essa marcação e em vez de ficar medindo e riscando, você simplesmente passa o graminho e ele vai marcar a peça aonde você precisa. Isso logicamente para medidas iguais, né? Então eu vou virando a peça, vou passando o graminho e aí eu tenho definido exatamente o que eu vou ter que tirar de madeira pelo lado de fora. Para fazer esse corte ele pode ser feito com formão, ou se você quando estiver fazendo com formão, vê que a madeira vai lascar para dentro, porque está contra o fio da madeira, a dica é usar um serrote, fazendo tanto o corte aqui como o corte aqui. Aí você tira toda essa lasca. O serrote te dá mais controle da situação e depois você só alisa e acerta a madeira com o formão. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês é que quando você estiver encerrando aqui, usando o serrote, no caso é um serrote de costa. O que é um serrote de costa? Ele tem esse reforço aqui e que não deixa a lâmina entortar quando você está serrando. É diferente daqueles outros serrotes que você entorta a lâmina. Então quando você estiver cortando com o serrote a madeira, o excesso que você tem que tirar, uma dica é passar um pouco de parafina no serrote. Logicamente ele deve estar afiado, e no que você passa a parafina ele escorrega melhor e permite você fazer um corte perfeito. Para fazer esses pés arredondados com esse formato e essa parte aqui de baixo do tampo, nós partimos de uma viga reta, como essa daqui, reta e grossa, né? Então para criar essas curvas eu usei uma curva francesa, que é esta régua, uma régua que tem várias curvas com formatos diferentes e que permite você criar a curva que você quiser. Para fazer esse corte das curvas, eu usei uma serra tico-tico. Então qual é a dica para se fazer esse corte? Primeiro, apoiar esta base da serra tico-tico na madeira, bem apoiada, para que a serra fique exatamente na vertical. Quando estiver fazendo o corte, esse corte tem que ser no tempo e na velocidade da máquina. Não adianta forçar, porque à medida que você força a máquina e empurra para ela cortar mais rápido, ela vai entortar a lâmina começa a entortar. Digamos que você tenha que tirar esse espaço fora, a sua curva está aqui. Então a ideia o que é? Fazer cortes retos, morrendo exatamente na curva que você precisa cortar. Fazer cortes como se fossem raios. Aí pega-se a tico-tico e vem cortando e parando exatamente na curva que você quer cortar. Depois você pega e começa a cortar a curva. À medida que você vai cortando a curva, esses pedaços vão caindo e aí não vai prender a serra, porque caiu serra 1 centímetro, um pouquinho mais, cai o outro, então você consegue fazer o corte sem que a serra trave. Então o que você vai fazer? Você faz o corte de cima, ou seguindo a curva que você marcou, procurando forçar um pouquinho a máquina
se você vê que está fugindo para o lado de dentro, que você vai comer a peça boa do lado que você vai manter, você procura forçar para fora, depois você vira a peça e no virar a peça você vai ver aquela marcação que você fez de raios. E exatamente na ponta de cada raio daquele está o desenho da curva que você está cortando. Então você pega e começa a cortar unindo essas pontas desses raios. E aí você vai ver que você vai conseguir acertar a curva pelo outro lado da madeira. Feito o corte da curva, esse corte ele não vai ficar perfeito, ele vai ficar com algumas deformidades e tudo, inclusive com aqueles riscos que você cortou, os raios, eles vão estar aparecendo em alguns pontos, outros não. Então a ideia depois é acertar isso para que fique liso, bonito, bem acabado. Então para fazer isso eu usei uma furadeira com um acessório. Esse acessório é uma grosa. Grosa o que é? Uma lima mais grossa própria para madeira. Então fui desgastando com a furadeira e criando a curva, acertando a curva da curva do jeito que eu queria. Depois usei uma grosa manual, justamente para dar essa planificação do lado que eu estou fazendo a curva. E daí, para lixar bem na curvinha, usei outro acessório que é uma lixa em forma de círculo, né? E finalmente, para acabar, uma lixadeira orbital para dar o acabamento liso e bem acabado. Para abrir os encaixes, no caso a fêmea, eu fiz furos onde eu tinha o encaixe marcado, eu fiz furos com furadeira e depois acertei esse furo com um formão, justamente para encaixar direito o macho. Depois de encaixado com cola, foram colocadas 2 cavilhas nas laterais, justamente para colar e ficar firme com o uso da cavilha. Depois que foram feitos os encaixes de macho e fêmea, que no caso é aqui e aqui, nós criamos essa lateral da peça. Então as 2 laterais estavam prontas. A partir daí a gente tinha que uni-las com essas 2 travessas. Como a gente estava usando madeira aparelhada com plana, mas não estava assim com a medida perfeita, exata, existiam algumas diferenças de uma ponta para outra, de espessura e tudo mais. Então, à medida que eu marquei esses furos para serem feitos, eu numerei esta peça com a respectiva ponta, com letra, com número, aí não importa. Justamente para quando você for encaixar, você encaixar a peça certa, a ponta certa no buraco certo, senão se tiver alguma diferença de medida não vai dar certo. Uma dica, quando você for fazer esse furo nesta viga, logicamente você faz uns furos com furadeira atravessando até o outro lado. Feito isso, esse furo tem que ser acertado com um formão, igual o furo da fêmea aqui dos outros encaixes. A dica é o seguinte: à medida que você está cavocando esse buraco de um lado, é importante que você não leve o formão até embaixo, porque pode lascar a madeira do outro lado. Então você acerta a madeira até a metade da espessura dela, acertando o buraco com o formão mesmo, vira a peça ao contrário e depois acerta da face do outro lado até o meio. Justamente para que não aconteça da peça lascar por causa do formão varando do outro lado. Estando essas peças prontas, antes de montar a peça finalmente, é importante que se pegue esta lateral e se coloque uma junto da outra, para ver se elas estão certas, alinhadas, porque se tiver uma diferença, uma um pouco maior ou uma um pouco torcida, você tem que acertar isso antes de entrar com essas 2 travessas. Antes, inclusive, de fazer essa montagem, nós arredondamos a peça toda, todos os cantos foram arredondados. Para fazer isso, eu usei uma tupia.
com uma fresa. Uma fresa é a ferramenta que vai aqui na ponta da máquina e que justamente faz essa curva. A partir daí, eu fiz a montagem da peça, encaixei e coloquei cavilhas aqui também. Colei e coloquei cavilhas para que a peça ficasse firme, rígida, sem nenhum jogo. Para a execução do tampo, a mesma coisa. Como era uma largura grande, aqui tem quase 40 centímetros, nós usamos duas travessas de 20 centímetros e elas precisavam ser emendadas. Então, para fazer essa emenda, também usei cavilha de 6 centímetros. Então, era 3 centímetros para um lado e 3 centímetros para o outro. Do furo que eu ia fazer, na lateral de uma delas e na outra. Então, eu encaixei a cavilha de um lado e sobrou 3 centímetros, exatamente a metade que eu precisava para encaixar o outro tampo. E aí permitiu que o tampo ficasse assim, emendado, uma emenda que quase não aparece, mas ele tem 4 cavilhas aqui no seu comprimento, justamente para criar um tampo sólido e unido, né? Tampo pronto, o último passo era além de arredondar os cantos, o tampo está todo arredondado em todos os cantos, é fixar o tampo nos pés, né? E para isso eu usei 4 parafusos, que foram as únicas ferragens que foram usadas nessa peça. O resto foi tudo encaixado com cola e cavilha. Então ele foi alinhado aqui, foi centralizado e foi aparafusado. E a partir daí o último passo da peça é o acabamento. Ela foi toda lixada e está pronta para receber o verniz de acabamento, que pode ser brilhante, acetinado, para proteger a madeira e ficar bonita. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto e que consigam executá-lo com maestria. Obrigado.